Nessa aula você vai aprender sobre a história da hipnose no nosso país. Por mais que muitas pessoas não saibam, o Brasil foi muito importante também dentro da história da hipnose e dentro principalmente da visão científica da hipnose. Por isso eu vou encerrar o nosso curso de hipnose com as próximas duas aulas, essa e a próxima, falando apenas da história da hipnose no Brasil para vocês. Essa primeira parte vai ser falando sobre a história da hipnose mais antiga e depois na próxima aula na versão um pouco mais moderna, depois aí de 1900. Então vamos sem mais delongas pro nosso vídeo que tá muito bom, mas é claro, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, as minhas redes sociais estão aqui na descrição se você quiser. E hoje, como eu falei, eu vou ensinar para vocês a história da hipnose no Brasil, aqui no nosso país. Desde quando ela começou a ser aplicada aqui, começou a ser estudada aqui na verdade, até os dias de hoje. Lembrando aqui vocês que muitas dos dados bibliográficos aqui também são muito antigos, tá? Naquela época não se tinha fotografia também, é coisa de 1800, 1800 e pouco, então se eu não colocar foto das pessoas que eu falarem ou se eu não falar a profissão das pessoas, é por causa disso, tá? A grande maioria aqui, ó, 95% de todo mundo que eu vou falar aqui é médico, tá? É médico de alguma especialidade. Então se eu não falar qual é a formação daquele profissional, se ele é médico, psicólogo, o quê? Provavelmente ele é médico, tá? Mas se eu não falei é porque dentro dos estudos bibliográficos também não estava mencionando. Mas a grande maioria aqui eu vou falar pra vocês. A história da hipnose aqui no nosso país começa em 1823, com um médico pernambucano chamado João Lopes Cardoso Machado, onde ele citava a técnica, né, do magnetismo animal no seu livro chamado Dicionário Método Prático de Medicina. E vale lembrar, né, que isso foi 20 anos antes do nome ser chamado de hipnose, né, porque o James Braid batizou ela em 1843 como hipnose e nessa época, em 1823, ele já tinha publicado esse artigo no livro dele. Em 1832, um médico, que a gente não sabe ainda se ele era realmente médico, tá? Por causa daquelas confusões bibliográficas, tá? Não se tem registro sólido dizendo que ele é médico. Mas então, vamos supor que seja, né, se tudo tiver certo, em 1832, um médico francês que morava aqui no Brasil, chamado Leopold Gard, ele publicou um notável trabalho aí chamado Monografia sobre o Magnetismo Animal. Seguido aí pelo membro da Academia Imperial de Medicina chamado José Maurício Nunes Garcia, com o trabalho dele publicado chamado Estudos da Fotografia Fisiológica, que ele publicou em 1857. Então perceba que ali, já bem há muito tempo atrás aqui no nosso país, já era vista como ciência a hipnose, tá? Vocês vão entender quando que ela começou a ser vista com olhares mágicos e esotéricos na próxima aula, mas perceba que ela iniciou aqui com um viés muito científico, respaldado por médicos sérios, que tinham prestígio na Academia de Medicina Imperial no Brasil. Então ela acabou sendo deturpada com o passar do tempo, que eu vou mostrar pra vocês, mas é muito legal a gente saber como ela era bem vista no começo e não tinha esse preconceito horrível que existe sobre ela. E a aplicação do magnetismo começou a fazer um alvoroço dentro da comunidade médica ali, tanto que ali por volta de 1861, mais especificamente 28 de maio de 1861, dá-se início à fundação da Sociedade de Propaganda do Magnetismo e Júri Magnético no Rio de Janeiro, que teve seu funcionamento autorizado em 3 de maio de 1862 pelo governo imperial. E é interessante ressaltar que essa entidade nasceu com a recomendação do Dom Pedro II, dizendo que a prática devia ser feita então só por médicos aí especializados. Tinha um jornal chamado Diário do Rio de Janeiro também, onde um médico chamado José Balizeu Naves Gonzaga Filho publicava vários artigos na coluna científica desse diário por volta aí de 1875 e 76. Chegando aí por volta de 1876 até 1887, o professor de medicina chamado Érico Coelho começava a estudar o efeito da hipnoterapia em várias doenças, inclusive uma chamada beriberi. Beriberi, eu acho que é o nome, eu corrijo aqui se estiver errado, que é a falta, né, uma deficiência de vitamina B1 no corpo. E por conta disso ele foi extremamente criticado pelos colegas de profissão dele ali, fazendo com que naquela época a hipnose começasse a perder um pouco do brilhantismo que ela estava tendo por causa de ser vista com maus olhos por profissionais que não entendiam muito disso na época.
Mas em seguida, em 1888, o médico chamado Cunha Cruz, ele posta o seu trabalho dedicado especificamente ao uso da hipnose na obstetrícia, né, em partos e na parte de gestação, que é como é chamado, na verdade, hoje como hypnobirthing. O nome do trabalho dele tá aqui, ó, que eu vou ler só para não falar errado para vocês. É Hipnotismo e Sugestão com Aplicação à Tocologia, tá? Que tocologia é o nome mais, digamos, certo para as partes obstetrícias aí da medicina. Seguido por outro médico chamado Francisco Moura, que publicou o trabalho chamado Fisiologia Patológica dos Fenômenos Hipnóticos. Então percebam aí que pouco antes de 1900 já tinha se difundido muitos trabalhos de peso importantíssimos científicos por médicos, né, aqui no país. Então não existia nem margem para preconceito da população leiga como tem hoje em dia, porque o trabalho era muito pautado em cima de processo científico e em cima também, lógico, da medicina, né? Era todo pautado por médicos, não tinha gente mágica, ilusionista, fazendo hipnose e divulgando a hipnose. Não que isso seja um problema, tá? Jamais vou falar que certa categoria ali não pode fazer. Só que a gente tem que entender que uma técnica divulgada por médicos e com artigos científicos, se desde o início ela tivesse sido vista assim, tivesse sido mandada para o grande público desse jeito, haveria muito menos chance das pessoas terem essa quantidade gigantesca aí de preconceito que a gente sabe que tem, porque na verdade ela foi difundida aí para a grande população através de profissionais que tecnicamente a gente poderia dizer que não dá para confiar, né, que são mágicos e ilusionistas. Mas continuando aí, em 1888, um discípulo aí do Érico Coelho chamado Francisco Fajardo Júnior, médico também, né, ele fez a primeira tese de doutorado pautado totalmente em cima do hipnotismo, que se intitulou, né, O Hipnotismo. O sucesso foi tão grande que mais tarde ele relançou essa obra como um tratado de hipnotismo em 1896. Em 1889 acontece o segundo Congresso de Medicina no Rio de Janeiro e lá o trabalho do Francisco foi muito divulgado. Inclusive, a partir daquele momento, vários outros médicos começaram a estudar o hipnotismo graças ao trabalho dele, que foi ali fortemente lançado e mostrado para as pessoas aí naquele segundo Congresso de Medicina. Ou seja, dentro da história do Brasil, o Francisco Fajardo seria extremamente importante aqui pra gente mencionar, né? Não teria como não falar dele, afinal ele fez a primeira tese de doutorado em cima do hipnotismo e graças a ele, dentro do segundo Congresso de Medicina no nosso país aqui, né, que era realizado lá no Rio de Janeiro, é que os outros médicos começaram a olhar com mais bons olhos, na verdade, né, para a nossa querida técnica aí da hipnose. Então esses livros aí que o Francisco Fajardo acabou publicando inspirou outros médicos a estudarem a hipnose dentro das suas respectivas áreas. Então começaram a vir trabalhos de hipnose sobre obstetrícia, parasitologia, ginecologia, medicina sanitária, química. Vários trabalhos de hipnose dentro de outras áreas específicas começaram a aparecer em peso por causa dos trabalhos dele. E Charcot, né, que vocês já viram falar dele aqui na história da hipnose mundial, Charcot ficou sabendo, né, da existência dos trabalhos dele e chegou até Nancy, né, no hospital que ele trabalhava lá, sendo muito bem visto pelo Charcot o trabalho do Francisco Fajardo. Eu vou ler aqui essa curiosidade porque quando eu estava fazendo o roteiro eu não tinha visto ainda, depois eu lembrei, eu vou colocar aqui agora, eu vou ler para não falar bobagem, tá? Ó, nessa mesma época em São Paulo, né, os médicos chamados Domingos Jaguaribe e Franco da Rocha dedicaram-se ao uso dessa terapêutica, né? Usaram aí a hipnose na parte de terapias, começaram a ver ela como terapia. Aí surge a hipnoterapia, como a gente conhece. E ele visitou o hospital onde o Charcot trabalhava. Então ele começou a estudar o hipnotismo ali dentro da histeria, né? Visitando o Charcot e conversando com ele. E fundou o Instituto Jaguaribe em São Paulo, onde aplicava técnicas de hipnotismo à fisioterapia. Então os brasileiros aqui foram lá conversar com o Charcot, estudaram também com ele e vieram com essa carga aí de estudo, de conhecimento, a aplicar a hipnose aqui no Brasil também, mais especificamente ali na área da fisioterapia. Também temos que falar aqui do Medeiros Albuquerque, que apesar de ele não ser médico, ele ser tecnicamente um leigo se comparado aos outros, ele postou um trabalho muito legal chamado O Hipnotismo e Suas Aplicações, que eu vou deixar a foto aqui para vocês verem a foto do livro dele, que foi aí utilizado por muitos profissionais aí como um meio de estudo muito importante. Em 1838 chega no Brasil um psicólogo austríaco chamado Karl Reissemann.
a princípio para trabalhar como psicanalista numa penitenciária em Belo Horizonte. E apesar dele não ser brasileiro, ele foi um dos maiores divulgadores científicos da hipnose no Brasil na década ali de 1950. E apesar dele ter sido professor de muitos médicos ali que participaram do Congresso Pan-Americano de Hipnose, que foi realizado em junho de 1961, ele foi proibido de participar desse congresso, no qual ele tecnicamente era o professor da maioria que estava ali, simplesmente pelo fato dele não ser médico, dele ser um psicólogo. Ele postou várias obras que fizeram ele ficar muito famoso e muito reconhecido nessa área, principalmente na área da hipnose mundial. Mas o mais famoso foi O Hipnotismo, Psicologia, Técnica e Aplicação, que teve 4 edições, que foi o livro que mais fez ele se tornar famoso. Em 1956, um psiquiatra argentino chamado Torres Norri veio para o Brasil e começou a dar cursos de hipnose no Rio de Janeiro e em Campinas. Logicamente, não é só para médicos ali da elite, mas então ele começou a trazer uma nova era do hipnotismo aqui para o Brasil. Em 27 de julho de 56, ele fez uma conferência aqui no Brasil que foi muito aplaudido e respaldado pelas pessoas de peso na conferência, que eram o ministro da Saúde e da Educação no Brasil, que apoiavam completamente o trabalho de hipnotismo que ele disseminava aqui no nosso país. Fazendo com que então em 1957 surgisse a primeira Sociedade Brasileira de Hipnose Médica. E obviamente isso fez com que causasse um boom de hipnose ali em todo o Brasil, né? Não só ali nas atuais metrópoles, né? Como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, mas também começou a ser disseminada em vários outros estados brasileiros que a hipnose então nem era praticamente falada. Bom, como a gente já chegou aí praticamente perto aí dos anos 2000, eu vou encerrar aqui a nossa primeira aula de História da Hipnose Brasileira. Já vai deixando o seu like aqui, comenta aqui embaixo o que você gostou dessa aula, o que você achou mais interessante. Compartilhe com aquele seu amigo que não sabe nada da história da hipnose no Brasil e pensa que a hipnose aí é mágica. E ainda nessa semana eu posto a parte 2 aqui, né, a parte final, a última aula do nosso curso de hipnose. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês estejam gostando do curso. Minha gratidão aqui por vocês, por cada aluno que está assistindo, que está acompanhando o curso. E eu vejo vocês na nossa última aula de hipnose. Obviamente eu vou continuar aqui no canal, né, mas o curso de hipnose em si vai acabar. E aí eu espero vocês ainda assistindo os vídeos que eu vou passar aqui de psicanálise, saúde emocional e outras coisas de hipnose também. Eu espero vocês. Até a próxima então e fui!